Então, Ô Zé, só um minutinho, eu vou precisar te interromper porque a gente vai ter que acompanhar agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está conversando com jornalistas. Vamos lá. Dando informações que não correspondem bem ao que aconteceu. E como eu tive com o presidente Lula, ele pediu para que eu afirmasse os fatos que ocorreram ontem na reunião com os fundos e hoje uma matéria sobre a questão do orçamento que vai ser encaminhado para o Congresso semana que vem. A primeira delas é o seguinte: reunião com os fundos discutiu temas regulatórios. Fundos de pensão. Os fundos de pensão. Se discutiu temas regulatórios que têm a ver, inclusive, com o Ministério da Fazenda. Essa é a principal razão pela qual eu participei da reunião. Então, nós discutimos temas regulatórios que, na nossa compreensão, se nós formos à frente, vai facilitar para os fundos performar melhor e garantir os cálculos atuariais que garantem a sustentabilidade dos fundos ao longo do tempo. São investimentos de muito longo prazo e nós discutimos esse tema, está sob o comando aqui do Dario Durigan e do Marcos Pinto, endereçar esse assunto que pode exigir uma resolução e isso começou a ser estudado. Então, eventualmente sim, mas o Marcos e o Dario, quando chegarem à conclusão do que precisa ser feito, mas é para facilitar a vida dos fundos no cumprimento das suas obrigações atuariais. Então não se discutiu canalizar recursos para esse ou aquele investimento, muito pelo contrário. É um debate de natureza muito técnica, e nós explicamos, inclusive, para o presidente e para os presidentes dos fundos, o caminho para nós equacionarmos essa questão. Então, foi um tema regulatório que não tem a ver com o que foi noticiado hoje. Não houve nenhum tipo, e eu participei de toda a reunião. Então, não há nenhuma dúvida a respeito do que aconteceu. E a segunda matéria sobre... nós não temos intenção de usar a reforma da renda para fechar o orçamento. É outra matéria que saiu agora à tarde e tanto do ponto de vista do consumo quanto do ponto de vista da renda, a reforma global dos tributos no Brasil tem um compromisso do governo de estabilidade da arrecadação. Ela não cai e não sobe. Então, todas as medidas que foram tomadas até aqui visam, sim, a recomposição da base, mas no sentido da estabilidade da arrecadação. Não será diferente com o imposto de renda. E qualquer acréscimo que no futuro venha a acontecer do imposto sobre a renda, ele vai ser compensado com a redução do imposto ao consumo. Então, nossa ideia é que a reforma tributária, no seu conjunto, seja neutra do ponto de vista de arrecadação. Tá bem? Me parece, são dois esclarecimentos que o presidente Lula me pediu para antecipar a vocês, para evitar problemas de entendimento sobre o nosso trabalho aqui na Fazenda. Ministro, a reforma da renda, ela vai ser enviada quando? Você já tem, já que não vai... Não, eu disse que ela já saiu ela deve ser enviada esse ano, conforme nós havíamos antecipado o ano passado, que concluída a votação do imposto sobre o consumo, da reforma do consumo, nós íamos proceder o encaminhamento das discussões sobre a renda. Então, é muito provável que ela chegue ao Congresso esse ano, eu diria que seguramente nos próximos 60 dias. Se o presidente entender que pode antecipar, mas penso que a discussão estará amadurecida dentro do governo nos próximos 60 dias. O senhor precisa de mais medidas de arrecadação para fechar o PILUA e entregar na semana que vem? Então, o senhor... Pois não. O senhor teve... o líder do governo colocou o JCP, não foi aprovado. E a minha pergunta é se precisa de novas medidas de arrecadação até... Tem duas coisas. Do ponto de vista da compensação, nosso entendimento, que pode ser desmentido pelos fatos, é de que o que foi aprovado no Senado resolve 24. Mas nós vamos esperar que os cálculos do Senado sejam os cálculos mais otimistas do Senado sejam
realizados. Se isso acontecer, tanto melhor para nós. Não, a minha pergunta Agora, é se no PILOA até sexta-feira que vem, quando o senhor tem que entregar o PILOA, se o senhor precisa de adotar medidas de arrecadação para fechar o PILOA dentro da meta. E quanto faltaria? Então, o combinado com o Senado é que se as medidas anunciadas pelo Senado não forem suficientes, a lei orçamentária tem que prever quais seriam para os anos seguintes as medidas compensatórias da desoneração. Então, isso vai ser encaminhado não como medida provisória, mas como projeto de lei, e podem vir a não ser aprovadas se as projeções do Senado se confirmarem. Além da desoneração, assim, o orçamento o senhor tem que entregar com déficit zero. Isso, além dizer que precisa de medidas da área de despesa. Eu entendi a tua pergunta, eu estou querendo responder. Obrigada. A resposta é que não. Nós vamos encaminhar só as medidas que eventualmente tenham que ser aprovadas até o final do ano, caso as projeções do Senado não se confirmem. Então não terão outras medidas em relação ao orçamento? Além daquelas que foram discutidas por vocês na imprensa, não. Nós discutimos JCP e CSLL, né, que são as medidas que nós consideramos as mais adequadas, caso a gradualidade da reoneração seja mantida. E caso a receita estimada pelo Senado não se realize. Ou seja, então são essas. Se os cálculos do Senado estiverem corretos e as medidas apresentadas forem suficientes para fechar o rombo da desoneração, não vai precisar de outra medida de arrecadação? Não, mas nós vamos encaminhar junto ao PILOA por obrigação legal. Porque a nossa compreensão é de que talvez não performem. Você vai encaminhar medidas, é isso que eu não entendi. JCP e CSLL, é isso? JCP e CSLL. Vão ser vão ter nesta condição, sim. Mas é um projeto de lei? Como projeto de lei, para o caso, tem que frisar isso, porque senão parece contraditório com o que nós estamos defendendo. É isso? É um projeto condicionado? Ele está indo com o PILOA para nós, até o final do ano, verificarmos se a receita estimada pelo Senado corresponde à necessidade de compensação. E seria 15 para 20 e 1%? Isso eu não vou antecipar, porque eles estão fechando os cálculos. Ministro, quando o senhor anunciou o congelamento de 15 bi, o senhor disse que alguns fatores poderiam fazer com que o governo destravasse parte desses recursos, como, por exemplo, um acordo com o Senado pela desoneração. Tendo já esse acordo, existe alguma chance do governo destravar algum recurso? Pode ser, se a Câmara aprovar o que o Senado, conforme eu disse, no nosso entendimento, a questão de 24 está bem encaminhada. Obviamente que tudo depende da realização. Mas nós entendemos, a Receita entende que a questão de 24 parece que está bem endereçada. Isso dá um alívio para o governo, não do ponto de vista do bloqueio, porque não tem... Bloqueio tem a ver com a despesa acima do teto. Descongenciamento, contingenciamento tem a ver com receita. Nós estamos tratando nesse PL das receitas compensatórias. Tá certo? Então pode desbloquear o contingenciamento. Ministro, do lado das despesas, o senhor teve um evento na semana passada que o senhor deu uma declaração bastante importante, em que o senhor diz que já começou a conversar com lideranças do Congresso para desamarrar o orçamento. E é possível intuir que o senhor já pensa nesse projeto do orçamento trazer novas medidas de redução de despesas? Não, isso não vai ser um trabalho ligado ao orçamento, né? Em relação ao orçamento, nós vamos fazer uma apresentação, né, junto ao planejamento, das medidas que vão garantir a economia daqueles 24, 25 bilhões anunciados já há algum tempo. 25 bilhões. Isso vai ser feito semana que vem. Antes do orçamento, então. Antes do encaminhamento do orçamento. Então, as medidas discriminadas, rubrica por rubrica, para que
que dê segurança ao planejamento e à Fazenda de que essa meta é absolutamente viável. Então essas conversas não vêm agora, né? Não serão de agora. Não, mas é isso que eu quis dizer. Esses 24, 25 garantem o equilíbrio orçamentário para o ano que vem. Isso não vai nos impedir de propor aperfeiçoamentos para o Planalto sobre o que nós consideramos adequado, que pode ser acatado ou não, mas nós consideramos adequado no sentido de aperfeiçoar alguns desenhos de programas sociais. Mas não é agora, então. Para o orçamento, são a discriminação dos 25 bilhões. Quando é que você vai conversar com o presidente Lula sobre a indicação do Banco Central? Tem data para conversar com ele já? Então, tudo está programado, né, para uma conversa entre Senado e Planalto sobre a possibilidade de fazermos a sabatina. Pessoal, agora 4h38, quem nos acompanha pela rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Até já. Exatamente para evitar qualquer tipo de problema com eles. Mas, havendo possibilidade da sabatina durante o recesso branco... Mas o Lula já conversou com o Pacheco sobre isso? Tinha essa conversa pendente. Essa conversa que tá sendo feita. Então ainda não tem dia para indicar, não tem previsão de sair o anúncio do BC? Eu acredito que... Eu não sei, eu conto com a simpatia do Senado em relação a esse tema. Será em bloco, presidente? Não necessariamente. Pode ser que sim. O senhor acha que dá tempo para os três? Os outros nomes? Os outros três? Pode ser que sim. Se o presidente tiver agenda para conhecê-los e o presidente, certamente ele vai conhecer, né? Porque ele vai indicar. Sim, o senhor tem uma ideia do perfil? O senhor tem ideia do perfil? Todos os nomes estão definidos para o BC? Não. Isso é uma atribuição do presidente Lula que vai indicar, né? Eu acredito que ele já tem o nome do presidente em mente, né? E do perfil? Eu não vou antecipar o nome, porque é uma atribuição dele. Mas nós vamos levar, eu vou levar para ele, ele pediu a indicação dos outros nomes para... Três ou dois diretores, os outros, né? Você sabe fazer conta, isso? Tá bom. Bom, pessoal, o ministro da Fazenda está saindo, então, depois dessa conversa com os jornalistas. Vários temas foram discutidos ali. Um dos principais foi a desoneração da folha de pagamento. Eu quero fazer um giro rápido com vocês aqui para a gente poder retomar a nossa conversa também sobre a promulgação da PEC da anistia. Ô, Gustavo Segré, a gente percebe que, embora o Senado tenha aprovado a desoneração da folha de pagamento, né, com a possibilidade de se retomar esse pagamento aí por parte de municípios e empresas de maneira gradativa e colocar uma compensação agora, há ainda muita incerteza ali na palavra do ministro se essa compensação indicada pelo Senado será suficiente e de que maneira ou quais propostas eles precisariam apresentar depois para cobrir possíveis buracos que permanecerem. Ou seja, embora haja uma aprovação, uma incerteza ainda domina o ambiente. A referêndum seria, vamos ver se compensa o que descompensou e se reonera o que desonerou. As pautas que o Senado propôs são bastante ingênuas. Por exemplo, uma moratória para a declaração de bens não declarados, mas de origem lícito. Qualquer coisa que não esteja declarado é ilícito, é sonegação. Então, não consigo entender muito bem a definição de licitude num bem que não está declarado. Mas tudo bem. Aí depois vem cobranças de agências reguladoras, utilizar dinheiro esquecido de sentenças judiciais há mais de 5 anos. É pegar o que ficou embaixo do recipiente tentando encontrar alguma coisa. E não fica muito claro se esse impacto da desoneração seria 18 bilhões ou 25 bilhões. São 7 bilhões de diferença, é muito dinheiro. Mas o ministro foi muito claro, se não conseguir compensar, vamos ter que aguardar mais compensações. E essa compensação inclui, entre outras questões, avaliação atualizada de bens imóveis no imposto de renda. Ou seja, de novo a gente tem que pagar por um governo que gasta muito e gasta mal. De qualquer forma, a desoneração, aquela que era inconstitucional, mas só a partir do ano que vem, terá umas alíquotas diferenciadas.
e pelo meu cálculo, a partir do segundo ano já não considera mais, não vale a pena mais. Então, esse vai reajustar muito antes de 2026, que seria a alíquota de 10%. A partir daí, pela frente, já não compensa mais a desoneração. O que vem por aí, hein, Zé Maria? Pois é. Na verdade, o governo não gostou, ninguém gostou dessa ideia, mas responsabilizou o Congresso, né? Mas não gostou porque ela é muito escalonada mesmo. Então, assim, o caixa imediato do governo não será, vamos dizer, atingido com essas medidas, porque elas serão escalonadas para frente, dando a ideia de que, olha, é preciso manter o que está aí para que as empresas e os pequenos municípios possam se restabelecer. Essa ideia nós já falamos muito sobre isso, de ficar salvando setores. Eu entendo perfeitamente, depois desse debate da reforma tributária, que quanto mais se mexe, eu entendo como aquele cubo, né? E você vai tentar colocar uma peça no lugar e desarranja as outras e tal. Então, é tudo muito arranjado. E eu não gosto da ideia de ficar, vamos dizer, isentando setores e deixando outros de fora. É impressionante o que a gente ouviu aqui de representantes empresariais, de que existem funcionários, um setor me disse que tem 320 especialistas para pagar impostos. Eles é que indicam pagar impostos e tem milhões em multas. Veja bem, milhões em multas. Então, assim, é muito complexo mesmo o processo de impostos. Não dá para ficar mexendo e cada vez que mexe desarruma outro setor. O ministro, a gente vê visivelmente que está ali descontente com a situação e tentando se explicar e tirar da cabeça essa coroa de taxa. Eu, Cine, trabalho aqui em Brasília, meu dia a dia, meu ganha-pão é exatamente de entrevistas, mas eu, se fosse assessor de um ministro da Fazenda, eu evitaria esses quebra-queixos. Sentaria numa mesa e explicaria ponto a ponto, que é muito perigoso um ministro da Fazenda, um presidente do Banco Central, dar esse tipo de entrevista em porta de ministério, porque isso pode provocar um desentendimento, um rastilho de pólvora e dólar subir e confundir todo o mercado. É interessante sua análise, né? Porque ali na maneira como ele vai explicando, muitos dos jornalistas, muita gente quer perguntar ao mesmo tempo, e aí a gente percebeu que vários jornalistas que estavam ali perguntaram mais de uma vez a mesma coisa para tentar confirmar o que estava sendo explicado pelo ministro da Fazenda. Com certeza isso aconteceu porque a mensagem de alguma forma não se chegou como se esperava. Então, é o lead. É interessante esse seu apontamento, Zé. O que você acha, Gani? Concordo absolutamente com o que o Zé trouxe e ficou um ar de dúvida, primeiro, né? Como é que esse orçamento vai ser fechado neste ano e especificamente em relação à desoneração da folha? Por mais que o ministro tenha falado que esse ano está tranquilo, que tem medidas de compensação, e o Segré pontuou muito bem que essas medidas, elas são insuficientes, né? O governo tem que contar aí com o crescimento da arrecadação. De fato, a arrecadação tem crescido, né? A gente vai falar disso daí, está muito ligado a uma atividade econômica acima do esperado, mas as despesas, e principalmente as obrigatórias, crescem também bastante. Então, da onde que vai vir esse dinheiro? Não ficou claro, né? E em relação também ao orçamento do ano que vem, da onde que vai vir também as fontes para cobrir essa reoneração escalonada, né? Tem muitas dúvidas no ar e não ficou muito claro aí durante a entrevista. Fala, Peperninho. Então, eu acho que o ministro está até tranquilo demais em relação ao resultado de 2024, né? Então, ele disse, né? Pelo menos aparentou. Pois é, conta lá com os cálculos que o Senado fez, mas também deixou uma janela aberta. Se isso não se confirmar, o ministro... E usou também a palavra, os cálculos mais otimistas feitos pelo Senado. Exatamente, aparentou tranquilidade, né? Deu lá o seu mas faz atenuantes mirando a possibilidade de que não se concretizem os cálculos feitos pelo Senado. E é uma possibilidade. Então, os governos, a Receita Federal, estou falando os governos, não esse, muitas vezes eles erram estimativas, né? E veja, eles têm departamentos especializados para isso, tem ministérios
né, da economia, fazenda, planejamento, etc. Ou tem, por exemplo, a Receita Federal. Então, toda essa turma está sujeita a errar. E erra muitas vezes. Imagina os técnicos do Senado fazendo essas projeções. Porque, vejam, quando o ministro se fia nas projeções do Senado, não vamos esquecer que é o mesmo Senado que, junto com a Câmara, aprovou um texto inconstitucional. Então, eles já erraram lá atrás. Não sei se são tão confiáveis assim. De qualquer forma, também ninguém está aqui para ser pitoniza e falar, olha, isso não vai dar certo, isso não vai se consolidar. Vamos aguardar um pouquinho mais.